No livro de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, capítulo 9, versículo 32, diz o seguinte: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéias. O nome Enéias significa louvor, louvado. Aí diz assim, que havia há 8 anos que jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Talvez seja uma das curas, um dos milagres mais instantâneo que o nosso Senhor Jesus ele operou através do apóstolo Pedro, quando mesmo estava passando por toda parte e desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele viu um homem por nome Enéias, cujo significado louvor, ou louvável, louvor a Deus, na verdade. E este homem, sofrendo de uma paralisia há mais de 8 anos, Pedro não perguntou para ele se ele tinha fé, se ele era casado, se era solteiro, se era viúvo, se era divorciado, onde morava, quantos anos ele tinha, qual era a sua filiação, que país pertencia, estado, cidade, e nem mesmo perguntou o seu endereço. Apenas dirigiu uma palavra a ele dizendo: Enéias, Jesus Cristo, ele te cura. Glória a Deus. Levanta, arruma o teu leito e anda. O apóstolo Pedro, ele estava dizendo a Enéias para que ele fizesse jus ao significado do seu nome. A minha, a tua, a nossa vida, ela também deve ter este significado. Louvor. Mas não é louvor para nós. É louvor para Deus. Glória a Deus. Louvor apresentado a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração que seja dada a Deus. Se você observar alguns detalhes aqui nesta pequena passagem bíblica de Atos 9, 32 ao 35, poucas palavras junto com atitudes que realmente louvaram a Deus. Atitudes que valeram muito mais que palavras nesta passagem bíblica. Atitudes que valeram mais do que palavras
nesta passagem bíblica, até porque Enéas não disse uma palavra. Só quem disse palavras aqui foi Pedro. Pedro dirigiu palavras e Enéas tomou atitude. Isto é ou não é louvável? É ou não é louvor a Deus? Quando você ouve uma palavra de Deus e sobre esta palavra de Deus você toma uma atitude. Atitude esta pela direção do Deus Altíssimo, do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso. Quando você toma uma atitude movido pelos seus sentimentos ou pela carne, você não estará louvando a Deus. Mas quando você toma uma atitude, uma decisão, quando Deus manda você tomar, então você aí estará louvando a Deus. O significado de Enéas é louvor, adoração, né, apóstola? É verdade. Louvável. Glória a Deus. Então as atitudes de Enéas fez jus ao seu nome. Ele louvou a Deus através da atitude, da direção que ele recebeu através da palavra do apóstolo Pedro. Quais foram as palavras do apóstolo Pedro? Enéas, Jesus Cristo te cura. Primeira palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segunda palavra do apóstolo Pedro. Levanta-te. Levanta-te. A palavra, ela vem ao teu coração. E o levantar depende de você. Aleluia. Arruma o teu leito. É a terceira palavra. Enéas, ele poderia ouvir a palavra. Ele poderia se levantar. Mas ele não poderia partir para sua casa ou para onde quer que seja com o seu leito desarrumado. O leito de Enéas não estava louvando a Deus. O leito de Enéas não era louvor a Deus. O leito de Enéas só se tornaria louvor a Deus, louvável a Deus, quando ele se levantasse e arrumasse aquele leito. Arrumasse a sua vida. Eu me lembro de uma passagem bíblica, também lá no Velho Testamento, de um rei. O nome dele é Ezequias. Quando o profeta foi até a sua casa, seu palácio, e disse para ele que era para ele arrumar a sua casa, que ele morreria e não viveria mais. Veja, arrumar a tua casa, arrumar o teu leito. E o que ele fez? Após receber esta palavra, a palavra de Deus diz que ele colocou o seu rosto na parede, ele chorou muitíssimo, abundantemente. E ele orou a Deus dizendo: Senhor, lembra-te de que fui fiel, que fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, naquele instante em que ele colocou o seu rosto na parede e confessou a Deus, através da oração, Deus percebeu que ele realmente estava colocando a sua casa em ordem. Mas não é a casa material, a casa física, era a sua casa espiritual. Era a sua comunhão com Deus que estava bagunçado. Era o seu leito espiritual que estava bagunçado. Então, na medida em que ele chora, fala com Deus, Deus fala com o profeta novamente, pedindo para que ele retorne lá e diz para ele as seguintes palavras: eu ouvi a sua oração, vi as tuas lágrimas, por isto acrescentarei para ti mais 15 anos de vida. Ou seja, quando ele arrumou o seu leito, quando ele arrumou sua vida, quando ele arrumou a sua casa,
quando ele tomou essa atitude, essa atitude, louvou a Deus. Louvou a Deus a atitude de arrumar sua casa. E Deus acrescentou a ele mais anos de vida. Você sabe que a atitude louva mais a Deus do que palavras? Vou repetir. Atitudes louvam mais do que palavras. Quantas foram as pessoas que você já conheceu, que já passou pela sua vida, que já disseram para você várias vezes que iam mudar, que iam consertar a vida, até chorou, derramou lágrimas, mas isto não aconteceu. Isto não ocorreu. Por quê? Porque melhor do que palavras, melhor do que choro, do que lágrimas derramadas, são as atitudes. É as atitudes que vão louvar a Deus. São as decisões acertadas, as atitudes certas que estarão trazendo alegria ao coração de Deus. As suas atitudes estarão louvando a Deus. As minhas atitudes é que vão louvar a Deus. Observe que o apóstolo Pedro vai dizer: levanta-te. Primeiro ele diz assim: Jesus Cristo te cura. Ele recebeu a palavra de vida. Dependia dele absorver esta palavra ou não, né? Primeiro você ouve e absorve a palavra, e depois vem as atitudes. Jesus Cristo te cura. Levanta-te, uma atitude, se levantar. Arruma o teu leito. Uma pessoa, esse leito já é uma figura de linguagem, Deus falando ao coração de Enéas e ao mesmo tempo falando ao coração de cada um de nós. Por quê? Porque quem em sã consciência, que viveu há 8 anos em cima do mesmo colchão, 8 anos em cima do mesmo colchão, paralítico, um colchão cheirando mal, um colchão sujo, um colchão velho, um colchão rasgado, né? Quem em sã consciência, tendo a oportunidade de levantar-se de um colchão desse sujo, vai querer arrumar ele? Quem? Se você tem a oportunidade de se levantar de um colchão desse, você nunca mais quer ver um colchão desse na tua frente. É verdade. Né, apóstola? Sim, com certeza. Mesmo porque, imagina só o mau cheiro, né? Então. Você está ali com aquele leito porque você está debilitado, você está necessitado, não tem ninguém para te ajudar. Mas, se de repente, você não precisar mais daquele leito, não tem por que você arrumar e ainda levá-lo consigo, né? Já pensou você... Alguém já foi internado aqui? Não sei se de repente você já foi internado, já esteve no hospital. Você pensa em querer voltar para um hospital daquele? Claro que não. Não. Ninguém quer voltar para um leito de um hospital. Ninguém quer, ninguém deseja isso. Verdade. É ou não é verdade? Agora, nesta ocasião, o apóstolo Pedro está dizendo: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te. Arruma o teu leito. O significado do teu nome, Enéas, é louvor, Enéas. É louvor. Então o teu leito tem que louvar a Deus, Enéas. Você não pode receber a tua cura, receber o teu milagre e deixar a sua vida ainda desarrumada não, Enéas. Do mesmo jeito, né? Exatamente. Você não pode ser curado, prosperidade, porta aberta na sua vida e o teu leito, tua vida desarrumada. Não. Você tem que tratar de arrumar esse leito. Tratar de arrumar a vida. E não é com palavras, não. Porque Deus, ele não quer ficar ouvindo palavras, não. Eu vou arrumar, Senhor. Eu vou fazer. O quê? Eu vou mudar. Vou chorar. Não. Deus, ele quer ver atitude ou atitudes. São as tuas atitudes diante de Deus que estarão louvando a Ele. As suas ações,
A sua ação é que vai louvar a Deus. Verdade. Não são apenas palavras. Qual foi a palavra que Enéas disse aqui? Nenhuma. Nenhuma. Mas as suas atitudes é que louvaram a Deus. Glória a Deus. É isso que Deus espera de nós. As nossas atitudes. Não é falar, não é chorar. Sabe? Mudar. É mudar, é atitude. E ele diz: levanta-te, arruma o teu leito. Arruma o teu leito. E a palavra de Deus vai dizer: e imediatamente se levantou. Glória a Deus. E imediatamente se levantou. Sabe por que ele se levantou? Ele se levantou porque Deus viu no coração dele o desejo de ouvir a palavra, de ser curado e de arrumar o leito. De ouvir a palavra, de ser curado e de arrumar o leito. De ouvir a palavra, de ser curado e arrumar o leito. São 3 elementos essenciais na vida de um homem e da mulher de Deus. Quando você ouve a palavra, você é curado, mas não para por aí. Ele quer que você também arrume a sua vida. A obra de Deus é completa. É ouvir a palavra, é ser curado, seja fisicamente, espiritualmente, e principalmente deixar o seu leito, a sua vida arrumada. Glória a Deus. E vejam só, para a gente finalizar, fechar essa palavra, o que é de mais precioso em tudo isso aqui. Levanta, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Versículo 35 diz: viram-no todos os habitantes de Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia. Se converteram porque Enéas falou alguma coisa? Não. Se converteram porque viram decisão, atitude, ação na Glória vida a deste Deus. homem. Se converteram porque viram que ele ouviu a palavra, ele foi curado e ele foi capaz de arrumar a vida, de arrumar o leito dele. Aleluia. Ou seja, é o seu testemunho, é o meu testemunho que vai ganhar muitas almas e trazer credibilidade às pessoas. Glória a Deus, amados. Glória a Pense nisso, coloque essa palavra no seu coração. Tenha o desejo de ouvir a palavra de Deus como Enéas teve. Seja curado aí onde você está agora, seja lá do que for, seja de doenças físicas ou espirituais, sentimentais, seja curado. E principalmente tome a decisão de se levantar e dizer assim: Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra, estou sendo curado hoje, eu vou me levantar, mas eu vou me levantar principalmente para arrumar a minha vida, para consertar a minha vida, para endireitar o meu ser, sabe, para aprumar a minha vida de uma vez por todas. E não quero dizer isto com palavras, mas com atitudes e com decisões. Eu quero ver, apóstolo, se a vida dessa pessoa não muda. Certamente, porque a mudança, ela gera novidades, né? Ela traz para nós novidades. E é justamente isso que o Senhor ele tem para mim e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Novidades de vida. O que gerou o milagre na vida de Enéas foi justamente essa atitude que ele tomou em obedecer. Quando Pedro falou, levanta-te, né? E arruma, ele prontamente obedeceu, ele não titubeou, ele não ficou protelando, ele não ficou dando desculpas, né? Ele não ficou se desculpando, colocando justificativas, nada disso. Né? Ele já obedeceu e foi justamente o que levou ele a tomar posse do milagre. E ele imediatamente se levantou e viram-no todos os habitantes de Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Glória o que uma atitude testemunho. Não faz, né? Exatamente. O que uma ação não faz, né, amados? O que um testemunho não pode fazer, né? Olha que bênção.
a atitude, a mudança da pessoa, ela traz milagre, arrependimento e também ganha almas. É verdade. É verdade. E atitudes, às vezes nós temos que tomar atitudes na direção de Deus, Verdade. na vontade de Deus. Os discípulos, por exemplo, quando eles haviam pescado a madrugada toda, nós comentamos isso aqui esses dias em casa. Sim. Eles passaram a madrugada toda jogando a rede do lado esquerdo. Lado esquerdo, direito, jogando tudo quanto é lado. Pela manhã estavam eles ali desanimados. O Senhor Jesus apareceu a eles e disse o quê? Lançai a rede do lado direito. Do lado direito. Mas, Senhor, jogamos a rede a noite toda e não apanhamos nada. Mas Jesus deu a direção para eles. É verdade. Jesus deu a direção. Jesus não falou do lado esquerdo, Jesus não falou adiante, atrás, não, Jesus falou lado direito. Isto fala-nos o quê? De direção de Deus. Direção de Deus. Mas, Senhor, já lançamos a noite toda. E Jesus estava dizendo, eu estou dando a direção. Se vocês quiserem seguir a direção, vocês serão bem-sucedidos. Aleluia. Então o que Pedro falou? Pedro disse o quê? Tudo bem, então sobre o quê? A tua palavra. Sobre a tua palavra. Pedro estava querendo dizer o quê? Eu não quero. Eu não quero. A minha vontade não é essa. A minha vontade não é essa. Se eu fosse, né? Se eu fosse você, eu faria de outro jeito. Eu faria, eu já desistia, eu já guardava a rede, já levava o barco para ancorar e desistia. É verdade. Ele ainda fala, mas mestre, né? Ficamos a noite inteira. É verdade. E nada pegamos. Quer dizer, enquanto a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço, a gente nada pega, nada acerta, nada acontece, só nada frustrações. Muda, nada faz. Só frustração. E aí quando ele disse sobre a tua palavra, Pedro estava dizendo o quê? Não era isso que eu queria, não. Não é isso que eu quero. Verdade. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Sim. Pronto. Quando ele fez o que ele não queria, mas era o que Deus queria que ele fizesse. Aleluia. A rede voltou o quê? Cheia. Então ele foi surpreendido. Glória a Deus. Isso quer dizer Coisa o quê? Linda. Que nem sempre eu devo querer fazer as coisas que eu quero. Exatamente. Mas sim aquilo que Deus quer que eu faça. Justamente. Para que dê certo. Sim, com certeza. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas devemos sim buscar a direção do Senhor, única e exclusivamente. Você vai me dizer que Enéas, se Pedro não tivesse falado para ele arrumar esse leito, ele tinha arrumado? Certamente não, né? Claro. Ele ia levantar, ele ia deixar pra lá. Ia queimar, jogar fora, sei lá, ia fazer alguma coisa. Ia arrastar para um cantinho. E largar ele lá. Terreno baldio e largar lá. Mas Pedro já se antecipou, dizer, foi Deus, né? Falou pela boca dele. Arruma o teu leito. Você vai ouvir a palavra, você vai ser curado, mas não vai deixar esse leito bagunçado, não. Ou seja, Deus, ele quer que você ouça a palavra, ele quer que você se levante, que você seja curado, mas principalmente tenha uma vida direita. É verdade. Venha arrumar a sua vida. Arrumar a sua vida. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as áreas. E então você vai provar de grandes e extraordinários milagres e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Quero deixar esta palavra ao seu coração. E se porventura você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, você pode se inscrever ainda hoje. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé.